Monetizando hoje com um episódio sobre bets, as plataformas online. E hoje a nossa convidada, a advogada Aline Kurahashi, se apresenta para gente. Olá, meu nome é Aline Yuri Kurahashi, sou especialista em Direito Digital, pós-graduada em Processo Civil pela Mackenzie e Direito Digital pela FGV. Eu atuo atualmente no escritório Petroni Garcia Pavone, Sociedade de Advogados, e estou atuando com a regulamentação das bets, das Aline, plataformas de apostas esportivas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente estava assim super ansioso por esse episódio, porque é um assunto muito interessante, todo mundo ficou muito interessado em ver. E aí queria que você explicasse um pouco do universo da plataforma online de aposta, porque era permitido, não é? Como é que fica isso? Como é que tá? Então, a gente precisa entender o contexto, né, para entender a atualidade das apostas esportivas. Elas eram consideradas crimes até 2018, que veio a Lei 13.756 de 2018, que descriminalizou as apostas esportivas. Então, o que aconteceu? Os operadores, eles se estabeleceram em jurisdições em que apostas eram legalizadas e tiraram licenças lá, que são, por exemplo, licenças em Malta, em Curaçao. Aí, em 2023, veio a regularização. Então, assim, 2018 descriminalizou, 2023 começou a regulamentar. Então, agora, a partir de 2025, os operadores de plataformas de apostas esportivas eles poderão tirar licenças aqui no Brasil. Então, foi isso que mudou. Então, o que muda com isso, né? No Brasil, agora, a gente vai ter leis, vai ter fiscalização, para que tenha um jogo mais responsável até para a proteção dos consumidores. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que era descriminalizado a partir de 2018 e a partir de 23 a gente começou a entrar com essa questão da regulamentação, então a gente passa a ser regulamentado agora, é isso? Isso, exatamente. E o que você acha assim, que foi incentivo para o governo correr atrás dessa regulamentação? Foi o fato de que já estava rodando porque vinha com as licenças de fora, foi isso? Então, vamos lá. O que o governo viu? Depois da pandemia, começou a ter muita procura. O mercado cresceu muito em relação à aposta esportiva, porque ele é cômodo, né? Você pode ter seu entretenimento dentro de casa, é muito mais fácil. Então, o que o governo brasileiro viu nisso? Uma forma de arrecadação. Por quê? Porque os operadores eles estavam atuando com licença lá em Malta, em Curaçao, e não havia muita contribuição aqui para o Brasil. Então, o que eles viram disso? Uma forma de legalizar, né? Então, também para que as plataformas elas pudessem ter regras, pudessem proteger mais o consumidor, ter mais fiscalização em cima, então, e também que eles pudessem arrecadar sobre, né, o faturamento das bets. Então, entendo que seja por isso que tenha sido legalizado. Também não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir porque esse mercado ele se consolidou, é uma realidade. O brasileiro, por sinal, ele é um usuário, um apostador, ele é um dos maiores fontes de mercado da aposta. De toda a internet. Sim. Nós somos o terceiro país do mundo em internet. Exato, a gente usa muito rede social. Exato, o brasileiro ele é muito esperto, ele é muito ávido pela internet, pelo conhecimento tecnológico. Então, esse mercado cresceu muito aqui, não tinha como fugir de regularizar, regulamentar, até para beneficiar nessa economia, né? Sim, e eu queria saber também como que isso beneficia o apostador, assim, quais são os recursos, como que ele pode evitar problemas legais e quais são os direitos dos apostadores em relação às plataformas. Tá, vamos por partes. O que isso beneficia o apostador? A regulamentação, né, aqui no Brasil. Com a regulamentação vem regras fixas de compliance, né, de integridade, de jogo responsável. Então, assim, por exemplo, para pedir a licença para atuação em 2025, as plataformas elas precisam ser certificadas, elas precisam ter associações com entidades de publicidade responsável, como a CONAR, elas precisam ser associadas a entidades de integridade esportiva para que tenha jogos responsáveis, jogos claros. Então, tudo isso visa beneficiar, na verdade, auxiliar e garantir os direitos do consumidor apostador. E quem que fiscaliza as plataformas de aposta? A Secretaria de Prêmios e Apostas
do Ministério da Fazenda vão fiscalizar as bets, né, as plataformas de aposta esportiva. A CONAR também vai fiscalizar e vai penalizar quem não cumprir as regras de publicidade responsável. E também a COAF vai fiscalizar as bets. Legal. E deixa eu te perguntar. É uma forma de entretenimento, então. E esse entretenimento, ele deveria ser de uma forma responsável. Como que essas plataformas elas se colocam numa posição de responsabilidade perante os apostadores? Então, as plataformas de apostas, elas têm mecanismos, né, para que os jogadores eles possam ter uma autodeterminação muito grande, em que você pode limitar as suas horas de jogos, você pode limitar suas apostas. Essas são algumas ferramentas que tem para auxiliar o jogador a pôr um limite. Além disso, né, os apostadores eles têm que procurar plataformas que tenham o mínimo de integridade e transparência. Então, sempre procurar plataformas que possuem licença, seja a que ainda não tem, a licença ela está saindo no Brasil, ela não existe. Então, procurar utilizar plataformas que têm licenças em Curaçao, em Malta, no Reino Unido, antes de utilizar essas plataformas, verificar suas políticas, verificar se tem política, regras claras para os jogadores, regras claras sobre a aposta em si, um canal de atendimento para que possa ajudar os apostadores em caso de dúvidas. Então, informação é o que o novo apostador precisa procurar para que ele possa ter um jogo, um entretenimento responsável nessas plataformas. E tem como saber, tem um selinho, tem alguma coisa? Como é que eu sei que ela está licenciada, que ela está regularizada, de alguma forma, mesmo Então, que seja lá fora? Isso, usualmente as plataformas, porque assim, elas atuam no Brasil, né? Elas não têm ainda licença, mas não está descriminalizado. Quer dizer, está descriminalizado, elas não possuem licença, elas estão tentando tirar para 2025. Mas então, assim, o que você precisa procurar? No menu sempre, né, ali do website da plataforma, vai ter políticas, vai ter regras e vai ter as licenças, de onde a licença veio. Então, assim, é uma informação pública que você pode procurar dentro mesmo da plataforma. E qual a diferença entre jogo do tigrinho, jogo do bicho, lotérica, aposta online? Qual a diferença, binho? Qual a diferença entre eles? Vamos lá. Então, o governo ele trouxe, né, o conceito de loteria de aposta por cota fixa, como assim, considera-se aposta de cota fixa aquela em que o apostador tem que prever o resultado dos eventos reais, sendo sua premiação definida com base em odds, cotas estipuladas pelo operador de apostas no momento da efetivação de apostas. Então, o que entra dentro desse conceito? Entra loteria, aposta esportiva, jogos online, tudo isso entra nesse conceito. Por que o jogo do bicho não entra? Porque ele ainda é uma contravenção penal e ele é físico. E o jogo do tigrinho? O jogo do tigrinho, ele é tipo um caça-níquel, né? Então, você vai e tem que aparecer 3 imagens, 3 letras, 3 números, enfim, iguais para você ganhar. O problema dela é que ele está muito relacionado com manipulação e fraude, porque são programados, né? Que o jogador não ganhe tanto quanto o operador ao fazer esse jogo. Por isso que ele é um jogo que não é legalizado, por assim dizer, porque ele é manipulado. Jogos de azar, então, né? Então, esses são os jogos de azar, aquele que a probabilidade de você perder é muito maior do que de ganhar, porque, na verdade, são jogos que são manipulados, historicamente, como uma programação. O tigrinho tem esse problema, porque tem uma programação já manipulada. Então, assim, com a regulamentação, né, isso ele é proibido, né, a manipulação. Tanto que os operadores de plataformas de aposta de cota fixa, eles passam por todo um due diligence, toda uma auditoria para que não tenha, para que tenha um jogo responsável, para que tenha integridade, né, nas plataformas. E os bingos e cassinos? Qual a diferença? Então, os bingos e cassinos físicos, você diz. Uhum. Então, a ausência de cassino físico no Brasil, ela está relacionada à legislação restritiva, porque ela ainda proíbe essa forma de jogo. Então, há um projeto de lei que deve acontecer, né, deve ser votado depois das eleições municipais,
que vai legalizar também essa modalidade de aposta. Então você acha que vem? Que a gente vai Eu passar acho que vem. Eu acho que vem e vai ser benéfico para a economia, enfim, para o mercado. E o que você deixa assim de conselho para apostadores? Se sou um apostador, o que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso pensar? Tipo, como seria uma forma consciente de poder apostar? Então, os novos apostadores, eles devem evitar as plataformas que não são licenciadas, né, em alguma jurisdição, e também tem que sempre dar uma olhada na transparência da plataforma, verificar se tem políticas, se tem regras claras para o jogador, se tem atendimento ao jogador, observar se ele tem a licença, né, em determinada jurisdição. E também não cair nas propagandas que divulgam, que faz muito dinheiro. Por quê? Porque a aposta, ela é um entretenimento, ele não serve para ser um investimento, né? Então, tem muito influenciador que passa algumas fake news, por assim dizer, dizendo que ficou rico, que apostei tanto, ganhei tanto. Então, não cair nessas propagandas, porque elas são bem falaciosas, elas são bem. Elas não condizem com a verdade. O que é verdade? Que apostas são um entretenimento para a pessoa. Nunca deve ser visto como um investimento. E sempre seguir as orientações também, né? As plataformas, elas possuem regras claras, as que possuem integridade, né, e conformidade, elas possuem regras claras, elas seguem as portarias e elas seguem as regulamentações. Então, é sempre essencial procurar as plataformas corretas. E tem muito, né? Influenciador ali, olha, fiquei milionário, olha, mostra os ganhos, mostra a conta, caindo dinheiro na conta, e não é bem assim, né? Não, não é. Não é. A gente recebeu uma pergunta da Ivone Carolina, que ela trabalha com tráfego para empresas BET. E a dúvida dela é sobre a legislação mudar, o que vai mudar, e quais são, dentro da mudança da legislação, sobre anúncio pago, se vai se tornar mais flexível para esses anúncios para essas empresas ou não. Então, não vai flexibilizar. Na verdade, a publicidade dentro do mundo, né, das apostas, ela veio para criar maiores regras e para que os anúncios sejam feitos de uma forma mais responsável. Inclusive, questões de horário, canal de divulgação, a pessoa envolvida pela publicidade, né, pela propaganda. Isso tudo ele tem regras, ele possui regras claras, né? Outra coisa também é que todos os operadores de plataforma de apostas de cota fixa, eles são obrigados a serem associados a uma entidade de publicidade responsável, no caso, a CONAR, e entidades de integridade de jogo responsável. Então, isso tudo para que elas sigam as regras e seja benéfico também para o apostador. Aline, muito obrigada. Foi sensacional. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar. Foi muito legal o papo. E eu queria que você deixasse seu contato. Como que a gente faz para te encontrar? Bom, meu contato é o meu nome, Aline Yuri Kurahashi, no LinkedIn. Você pode me procurar, pode me adicionar. E também tem meu e-mail, que é alineyKurahashi@gmail.com. Eu que agradeço o convite. Fico muito animada de falar sobre esse assunto. E obrigada. A gente também. A gente que agradece. Obrigada.